É possível evoluir sem educação? Teoria e prática se completam, mas como equilibrar essas duas coisas? Qual o papel do Evangelho no nosso planeta e na nossa vida? Foi com essa proposta que o André Luiz, ou pensando nessas questões, que o André Luiz, este ano, trouxe a 25ª Jornada Espírita André Luiz, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo na edificação do homem de bem, que comemora, gente, essa jornada comemora mais um ano de fundação. Este ano, então, 64 anos trazendo, semeando amor e luz aqui no bairro das Quintas e, com certeza, na nossa capital Potiguar, em Natal. Então, a gente quer apresentar para vocês o encerramento dessa 25ª Jornada Espírita do André Luiz, que quem encerrou essa jornada este ano foi a doutora Mércia de Carvalho, que você vai acompanhar conosco uma entrevista com ela. Ela trouxe o tema, como tema, né? A moral do Evangelho de Jesus no progresso da humanidade. Uma belíssima palestra. A doutora Mércia, como sempre, trazendo aí muita coisa boa para a gente. É com essa proposta que o André Luiz encerra as comemorações, né, de 64 anos de fundação e espera você para o próximo ano, quem sabe você se agendar melhor e estar aqui, porque quem veio com certeza aproveitou muita luz, muito conhecimento acerca dessa obra fenomenal do Pentateuco kardeciano, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, convidamos você a pensar em Deus, em Jesus, e a gente vai fazer a prece. A gente está apresentando esse livro aqui para você, ó, Encontro Fraterno, tá? Da irmã Sheila, psicografia de Emanuel Chácara Salles. A gente vai tirar a nossa oração deste livro, né, hoje, na comemoração de 64 anos de fundação do André Luiz. Então a gente pede a você que pense em Deus, em Jesus e eleve seu pensamento ao alto para dizer assim: Senhor Deus, se ainda trazemos o olhar indiferente às aflições terrenas, aquece-nos o coração insensível com o sol da tua bondade, para que os nossos olhos se encham de ternura ante os desamparados do mundo, aqueles que ainda não te conhecem e não sabem que és tu, o caminho, a verdade e a vida. Se nossas mãos ainda não são tão fortes o suficiente para amparar os caídos do caminho, toma-as entre as tuas, Senhor, como o oleiro faz a argila, moldando-as com a substância luminosa da caridade, para que a solidariedade seja o cimento da construção de uma nova era de paz e concórdia entre os homens. Se ainda não aprendemos, Pai, a soletrar a melodia celestial do consolo e do socorro, aduba o solo improdutivo do nosso verbo com os nutrientes da esperança, a fim de que a tua boa vontade germine em nossos lábios palavras de otimismo e alegria em favor dos aflitos e desesperados da tua luta humana. Se permanecemos ainda surdos ao clamor da dor alheia, dai-nos, Mestre amado, ouvidos de ouvir, para que os gemidos da amargura e da desventura encontrem em nós a ressonância da legítima compaixão que nasce da felicidade e da alegria de servir sem nada exigir em troca. Senhor, eis-no aqui, espíritos necessitados, acolhidos pela generosidade da doutrina espírita, na tua condição de servidores menores e devedores da fraternidade, beneficiários da tua mensagem rediviva e consoladora. Auxilia-nos, divino amigo, a compreender e a aceitar a presença da vontade do Pai em nosso singelo esforço de cooperar na seara do bem, para que a escuridão dos nossos interesses pessoais se dissipe das claridades benditas do teu amor incomensurável. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre. Então, vocês vão poder acompanhar conosco a 25ª Semana Espírita, aqui do Jornada Espírita, aqui, Jornada Espírita André Luiz. A gente vai apresentar para vocês o encerramento. Entrevista doutora Mércia de Carvalho. Entrevistamos também o vice-presidente da casa, senhor Dário Alves. E tem muita coisa boa para você. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta.
Bem, gente, estamos aqui na 25ª Jornada Espírita do André Luiz. Viemos prestigiar o encerramento deste evento, que já está aí há uma semana. E quem vai encerrar este evento é a doutora Mércia de Carvalho. Tenho certeza que vocês conhecem muito bem, que tem um trabalho fabuloso junto com a Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes. Bom dia, doutora Mércia. Satisfação sempre em revê-la. Bom dia, Zélia. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. E é uma alegria também imensa poder participar do encerramento deste centro espírita tão querido para todos nós, que é o André Luiz, em mais uma semana de batalha. Com certeza. A senhora veio falar, doutora Mércia, neste ano aqui no André Luiz, da moral do Evangelho de Jesus. Tão pertinente nos dias atuais, né, doutora Mércia? Extremamente pertinente. E quando a gente lê o Livro dos Espíritos, inclusive tem uma pergunta lá extremamente importante, que nos fala justamente sobre o problema da moral com a relação da evolução da humanidade. Então, são assuntos extremamente interligados. E como é que a gente pode avaliar como é que está essa moral e como é que está tudo que Jesus deixou para a humanidade? É justamente nesse crescimento moral que nós estamos avaliando aí nos dias de hoje. E fica assim aquela grande interrogação: será que a gente está alcançando o mínimo possível os objetivos de Jesus em relação à nossa conduta? Doutora Mércia, infelizmente a gente vive índices alarmantes de violência, de maldade. Então eu perguntaria à senhora, que é uma conhecedora, médica, atua na área social, na área evangélica também. É possível escolher fazer o mal ou a pessoa já traz isso e quando chega aqui aflora de um jeito ou de outro? Certamente que as repercussões do nosso dia a dia, elas têm sempre marcas no passado. Mas com o dia a dia também e a nossa vivência e convivência, principalmente no seio da família, é que nós vamos desenvolvendo essas características boas e acalmando as más, ou vice-versa, o inverso é verdadeiro. E você pode trazer resquícios de maldade. Num ambiente bom, aquilo ameniza. Mas, se você traz isso com você e não encontra subsídios para melhorar, como vai ser? Então, o mal se agrava. E o mal contamina tanto quanto o bem. E uma das coisas também que nós sentimos muita falta é da omissão dos bons em auxílio desses que trazem marcas tão profundas de um passado, como todos nós trazemos, para não auxiliar a expansão do bem e a oportunidade de todo esse grupo corrigir-se e ajudar-se. A religião funciona aí como, talvez, não vou botar uma tábua de salvação, que eu acho que a salvação a gente tem que buscar cada um na gente com os recursos que Deus nos dá. Mas a religião, o pessoal diz que é o religar. E como se ligar a Deus nesse mundo tão material ainda? É uma questão interior, diz ele. Eu acho que, pelo que a gente estuda e vê na doutrina espírita, hoje existe um estudo feito que são 13.000 religiões que existem no mundo. E a gente vê o desamor, a gente vê as misérias sociais. Então, toda essa agressividade, toda essa violência imperando. E a gente deixa aquele questionamento também muito grande. O que a religião faz em nossa vida? Então, não é a religião, é esse nos religar a Deus através de tudo aquilo que Jesus deixou como modelo e guia, que é uma das perguntas, se não me engano, as 649 do Evangelho, 625 do Livro dos Espíritos. Qual o maior modelo que a humanidade já recebeu? Jesus. Então, se Jesus trouxe para nós esse subsídio de cristianismo, então as religiões elas devem se religar a Jesus, que é o intermediário de Deus, que foi o Espírito mais puro que a nossa terra já conheceu. Graças a Deus. Doutora Mércia,
como a senhora bem colocou aí, existe assim N religiões, né? E cada religião traz uma interpretação de Deus. Isso ajuda ou complica na absorção geral dos ensinamentos evangélicos? Aliás, assim, a gente não pode avaliar, porque, de repente, uma pessoa que não encontrou uma vivência melhor em uma religião, encontra em outra. E no momento em que essa pessoa se melhora em uma outra religião, que não seja a nossa, é válido para ela. Porque todos os caminhos do bem conduzem àquilo que Jesus nos deixou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, não podemos fazer essa assim, avaliação, nem essa crítica. Eu acho que quando você adquire esclarecimento para o seu espírito e muda de atitudes para melhor, eu acho que é válido. E só Deus sabe quando, minha amiga, nós vamos realmente conseguir entender todas essas propostas que o Evangelho nos coloca, que Jesus nos trouxe, em toda a sua pureza. Então, isso nós só conseguiremos quando nós tivermos passado de um mundo de expiação e de provas, aí nós já estivermos assim bem regenerados, cheios de luz, e muito amor e de muita paz para oferecer às pessoas. Mas vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá, né, doutora Messi? Certamente, mas Jesus não disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, então nós estamos seguindo os passos, caindo, levantando, porque ele é o amigo que jamais abandona nenhum amigo no meio da caminhada. Então a gente tem que confiar, seguir e abrir o coração e deixar, como diz o nosso Nando Cordel, deixa o amor entrar e aí tudo vai bem. Com certeza. Doutora Mércia, muitos buscam no Evangelho a felicidade, mas sentem-se presos, alguns, pelos dogmas que algumas religiões impõem. Eu perguntaria qual a relação de liberdade com a felicidade e se a pessoa pode, mesmo com esses dogmas, encontrá-las. Eu acho que é uma coisa muito, como eu lhe falei, é uma coisa muito pessoal. Todos os caminhos nos conduzem a Deus. E felicidade é uma coisa relativa, momentânea. Porque felicidade nós só teremos realmente quando nós nos encontrarmos libertos de todos esses preconceitos. Quando nós pudermos reformular esses nossos conceitos, muitas vezes ligados a atavismos. Então, nós reconsiderarmos isso, trazendo essas propostas de Jesus de uma maneira sincera, clara e muito lúcida para o nosso espírito. Isso vai demorar, mas vai acontecer, certamente, não tem a menor dúvida. A senhora, como convive, né, com muitas pessoas, e há hoje essa diversidade de comportamento humano. Em quais situações essa diversidade de comportamento auxilia para aquela criatura que quer entender o Evangelho, buscar no Evangelho esse recurso? Quando, às vezes, elas são criadas de maneiras diferentes, a própria família, às vezes, não contribui tanto, né, no auxílio que o Evangelho se propõe. Eu acho que o raciocínio, a inteligência e essa abertura da busca, a busca é extremamente importante. Então, nessa busca que nós temos, no achar, no procurar, no viver melhor, no buscar ser feliz, nós vamos fazendo análise e procurando, principalmente no autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele vai justamente traçando rumos, parâmetros, e nós vamos comparando a nossa vivência com a vivência das outras pessoas. E sem nem críticas, sem nenhuma posição de ser melhor, mas de um aprendizado permanente, a gente pode conseguir se melhorar devagar, e aí sim, essas divergências de pensamentos e de atitudes vão trazer benefício para nós. Porque se a gente sabe o que é o Evangelho, as propostas de Jesus, elas vão nos tocar no momento exato, e aí a coisa vai fluir de uma maneira muito mais clara. Então, essa diversidade de condutas, tudo isso que nos chega, são maneiras comparativas de não avaliar os outros, mas na nossa autoavaliação.
Então, a nossa vida é muito pequena para que a gente seja, assim, muito superficial. Então, essa superficialidade é justamente a que traz essas divergências de conduta. No momento em que eu me aprofundo no que eu sou, no que eu desejo, e traço, assim, uma meta dentro de tudo aquilo que Jesus me trouxe, mas sem nenhum padrão de agressividade, deixando que aquele amor que Ele é alcance o nosso coração e a gente se veja sempre no outro. Então, nesse ver no outro, eu acho que é a maior condição de nós sermos felizes. A senhora encerrou, né, este ano, vamos dizer assim, de agosto para setembro, com a 23ª, o 20º, na verdade, terceiro Congresso Espírita do Rio Grande do Norte. Qual a avaliação deste ano? Olha, eu acho assim que foi profundamente lúcido, cheio de informações maravilhosas, onde os assuntos foram aprofundados de uma maneira, não só da maneira tríplice, de caráter científico, religioso e doutrinário. E houve um aprofundamento científico muito grande, porque muitas vezes as pessoas vão ali por curiosidade. E quando estão indo pela primeira vez, não são nem espíritas, são simpatizantes. E às vezes curiosos, isso aqui é interessante. Então, eles se sentem embasados, eles ainda têm essa necessidade de se sentirem embasados pela parte científica, aquilo que chega flui de uma maneira muito mais suave. Então, nós tivemos momentos maravilhosos, de mensagens ricas em amor, em carinho e em conhecimento. Eu acho que a gente vai dar nota, é nota 100. E vem aí o 24º, o pessoal tem que se programar, né? 24º, o ano que vem. Doutora Mércia, a gente só tem muito a agradecer, como sempre. Que Deus abençoe. Doutora Mércia tem um trabalho maravilhoso aqui no interior, né? Então, Massaranduba, belíssimo. Que Deus abençoe sempre. Fica aí as considerações finais ao nosso público. Não, eu que agradeço esse momento de estar assim numa conversa de coração para coração. E pedindo a Jesus que Ele nos ilumine, que nos alimente todo dia com este amor tão grande que Ele tem por nós e que Ele é, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá a Deus se não for por Ele. Mas a gente não pode achar que Jesus é tristeza, que Jesus é pessimismo. Não, Jesus é alegria plena. Então, vamos viver plenamente essa alegria de viver com Jesus em nossos corações. Muito obrigada e um beijo para você, bem grande. Eu é que agradeço, doutora Mércia. Vocês vão ficar com imagens da 25ª Jornada Espírita aqui do André Luiz. Aqui está o gado no interior? Tem água? Tem alimento? Não. Há uns 15 anos atrás, ou mais, acho que uns 20 anos, nós fomos aí no interior levar umas cestas básicas. E fomos bem dentro, e nós chegamos lá, tinha uma mulher com 8 filhos comendo chique-chique. Refogado, era um cozido de chique-chique. E as crianças esperando, porque ele tinha a farinha para fazer o pirão de chique-chique. Agora imaginemos atravessar um deserto, que não tem água, não tem nada. E o que eles levavam, eles eram uma quantidade tão grande, será que o alimento que eles levaram deu para tudo? Não. Então muitos morreram. E esses espíritos que ficaram, passaram por Abidá para reaprender. E os que ficaram tiveram a oportunidade de reconhecer a nova doutrina que nascia, que era o nosso cristianismo redimido. E veio então, nós sabemos, de uma família de Davi, Maria, que é a mãe de Jesus e é a nossa mãe ou não? Sim. É. Foi Maria. E também José, descendente de Davi. E então, escolhida por Deus, como Espírito perfeito, para receber aquele que iria transformar toda a humanidade, e espera isso até hoje. Então vem Jesus,
Jesus de uma maneira muito simples. Aonde nasceu Jesus? Ele nasceu no palácio? Nasceu aonde? Na gruta. Maria tinha ido fazer um recadastramento, como nós estamos fazendo agora, né? Só que naquele tempo não é o nome bonito que é hoje, que é bio. Olha aí, muito chique, né? Naquele tempo era recenseamento mesmo. E ela vai para o recenseamento. Quando chega lá, não tem mais hospedagem. E aí? Ela é grávida. Precisava descansar. E procura então o quê? Um local para descanso. Não tinha mais estalagem, estava tudo cheio, a cidade cheia. E ela vai então com José, e em uma gruta nasce Jesus. E dizem os historiadores, aquilo que o povo da época dizia, que o ar mudou. Que desde a vida de Maria, toda Nazaré modificou. Se tornou mais bela, as flores mais lindas, o ar era diferente, aguardava a chegada de Jesus. E Gabriel visita Maria. Gabriel é um espírito nobre da equipe de Jesus. A gente chama de anjo, não tem problema, porque o anjo significa tudo de bom. É ou não é verdade? Mas fulano é um anjo. É uma beleza, né? Então, ele veio para falar com Maria que ele ia receber alguém muito especial. E ela já sabia, porque ela estava preparada para isso. Era um espírito de uma moralidade muito grande, de virtudes imensas e de um coração, principalmente, cheio de amor. Ela recebe Jesus, que vem, e passa muito tempo aguardando o momento exato para iniciar a sua tarefa de fazer isso que a música diz. Pelos campos ele caminhou e semeou, mas muitas sementes não viraram. Mas Jesus veio e iniciou a sua tarefa de trazer para o nosso coração o quê? As verdades maiores, mostrando que Moisés, aquele que veio antes dele, tinha apresentado ao povo da época o Deus carrasco que punia, aquele Deus que amedrontava, que exigia sacrifícios, mas Jesus não. Ele veio para trazer até uma coisa muito mais difícil. Que nós precisávamos sacrificar no nosso coração, mais tarde, os sentimentos de orgulho, da vaidade, da prepotência, da intolerância, do desrespeito, do ódio, de quantas coisas, para trazer Ele mesmo o seu amor. E Jesus, então, vem trazer uma nova lição de vida, que resumiu, quando questionado foi, pelos doutores da lei, pelos fariseus, como ele resumia os mandamentos de Deus que foram trazidos por Moisés. E muito simplesmente Jesus disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o primeiro e maior mandamento, mas ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí estão toda a lei e os profetas. É aí onde se encerra a moral do Evangelho de Jesus. No amor a Deus e no amor ao próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus se eu odeio o meu próximo. Eu não posso dizer que sirvo a Jesus se eu presto desserviços, se eu sou violento, se eu uso de maldade, se eu uso de dissimulação, se eu uso de coisas que tragam inúmeros prejuízos para o meu semelhante. Então Jesus traz
meus amigos, que ele passou conosco. E veio então ele mostrando, conversando com o povo e trazendo histórias que nós chamamos de parábolas. Quantas lições Jesus não nos deixou? E ele complementa esta resposta falando da misericórdia. Porque nós não podemos amar, nem podemos dizer-nos moralistas se não temos amor, se não somos humildes e simples, se não somos brandos e pacíficos, se não somos misericordiosos para com o nosso semelhante. E o que é ter misericórdia? É você não pensar em si, pensar no outro, não importa o que ele seja, ajude, sem cobrar nada. E Jesus então complementa isso quando dizem: quem é o meu próximo? Eles queriam testar Jesus de todo jeito. Não tinha jeito. Mas Jesus, que nos conhece, Jesus então diz: aquela história que acontece todo momento, minha gente, acontece isso, todos os momentos em nossa vida, está aí, cheia a nossa sociedade. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho foi assaltado pelos bandidos. A gente não tem isso hoje, não? A gente não desce mais de um canto para outro, mas a gente na própria rua, em casa, descendo do carro. E aí, ele foi tomado, açoitado pelo bandido e levaram tudo dele. Passou pela estrada um homem muito importante, que era um sacerdote, era um doutor da lei, que sabia tudo sobre leis, deixado por Moisés. Olhou, viu e foi embora. Seu coração foi tocado? Gente, os nossos programas estão todos. Você que não pôde assistir ou pegou só um pedacinho e quer assistir na íntegra ou reassistir alguns daqueles que já foram lá, YouTube, tá tudo lá, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho, tá aí no seu vídeo, então acesse, confira, dê um joinha lá, que gostou, com certeza você vai ter muito mais conhecimento. E a gente vai continuar aqui no André Luiz, próxima semana, com a Rede TV RN. Bem, gente, próximo programa a gente vai continuar aqui nas quintas, no Centro Espírita André Luiz, para novamente trazer o encerramento da 25ª Jornada Espírita André Luiz. Não saia, fique conosco sempre.